Novembro Azul, mais uma edição do nosso podcast das Rádios Pomerode 104. Claro que sim, novembro a gente precisa tocar nessa causa. Hoje recebendo mais um membro da RECH, a Rede Estadual Saúde do Homem, Jefferson Zomian. Ele é vice-presidente, empresário, parapsicólogo, ou seja, um bate-papo todo especial para a gente falar sobre, principalmente, quando a gente fala até no slogan, precisamos tocar nessa causa, não estou falando sobre a questão do exame do toque, né, cuidar os níveis de PSA, mas falar como prevenção à saúde do homem como um todo. Jefferson, primeiramente, bem-vindo às rádios, nesse conteúdo multiplataforma, onde a nossa missão sempre é informar e, por que não, a própria RECH dar mais qualidade de vida às pessoas, não é isso? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, já é um prazer com toda a sua assistência também, estar falando um pouco, tocando nessa causa. Adorei o slogan que vocês colocaram, porque realmente é uma causa da saúde do homem, e aí o pessoal já vai lá na próstata, né? Então tem muito mais coisa envolvida, né? E aí a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje aí com vocês a respeito disso e trazer algumas coisas para reflexão. Claro que o exame do toque é esse grande preconceito, Jefferson, mas aliado a ele, a gente precisa cuidar da saúde como um todo, a nossa pressão arterial, a nossa taxa de glicemia, tem N fatores que dão a predisposição para aparecimento de outras doenças. E por que não a gente começar pelo básico? Aliás, o nosso bate-papo começa falando da atividade de vocês. Primeiramente, eu quero conhecer quem é o Jefferson. Conta pra gente. Vamos empresário, lá. Parapsicólogo, vice-presidente da RECH. O Jefferson é um buscador, na realidade, né, de conhecimento no geral. Tive o prazer de estar com a equipe RECH, né, que você já entrevistou alguns deles aqui. Já falei com o Ademir e com o Tarcísio. Com o Ademir e com o Tarcísio, então. Nós três estamos desde o começo da RECH lá, e depois desde o começo outras pessoas vieram também, muito mais, né? E tivemos o prazer de conhecer o São Antônio Marcos, que foi o originador, o que teve a ideia, né, de fazer assim, poxa, se existe uma rede para cuidar das mulheres, por que não tem do homem? E o São Antônio chegou até Brasília para ver como é que funcionava o negócio. Deram umas dicas para ele e eu conto sempre essa história porque eu acho fantástica, né? Ele foi no cemitério de Jaraguá e foi ver qual era a idade que os homens morriam. Rapaz do céu. Foi sim. Pesquisa campo. Pesquisa de campo. Que loucura, né? E foi muito legal isso aí, eu acho muito massa. Você pega hoje na internet, vocês vão lá, vão ficar lá à vontade para achar isso aí, né? E aí, quando ele percebeu que realmente não tinha esse tipo de olhar para a saúde do homem, ele resolveu encampar essa causa e fazer com que o homem despertasse para isso. Tem um slogan que é Homem Cuidando da Saúde do Homem, que é a Vanessa Montini, lá de Blumenau, uma vez que entrevistou a gente, lá no comecinho, estava eu e o Tarcísio, a gente conversando, ela falou assim, então é o homem cuidando da saúde do homem? Sim, é o homem olhando para o homem. Por quê? Porque é a mulher que olha para a saúde do homem. A mulher marca o médico, leva da mãozinha até o médico. Às vezes ela que fala do problema na frente, ela não vai falar? Não vai falar? Isso. Fala pro doutor. Exatamente isso. Né? E chega lá e ainda vai comprar o remédio, dá na boquinha, né? A gente exagera com a figura de linguagem e tal, para mostrar que realmente nós somos muito dependentes, falando agora como parapsicólogo, né, do nosso efeito mãe ali, né, do que vem. Então a gente acha que a nossa mulher tem também aquelas coisas que a mãe fazia, né? Então a RECH ela surgiu para conscientizar os homens a se cuidarem, a olhar para eles realmente como deve ser olhado, né? A mulher, como a gente sempre fala, ela se toca, ela faz o exame de toque nos seios, enfim, do corpo dela, e o homem tem um tabu com esse negócio violento. E o próprio homem tem também câncer de mama. Então, você tem que olhar para isso. Só em Blumenau, se não me engano, tinha 2 casos, né? Graças a Deus passou bem, mas é exatamente igual que dá nas mulheres. A gente precisa cuidar da gente, olhar entender o nosso corpo, né? Olhar para nós. E aí é só através do toque, olhar para a pele, parar no espelho, olhar o rosto. Hoje tem gente com câncer de pele. A gente não está falando só, como você disse, né? Não. Um exame tipificando só, mas a abrangência. Aí eu acho que a RECH ela vem muito, né? E quebrar esse paradigma também, né? Homem cuidando de homem. E nessa questão empática, muitas vezes, né? Se colocando no lugar, sabe que não é difícil. Ninguém quer ter um diagnóstico também, né, Jefferson? Pois é. Não deve ser fácil, né, para a família. Mas, de certa forma, a informação chegando, a provocação que vocês fazem através das palestras, todo mundo aí se dedicando, profissionais, autônomos, você empresário, enfim, todo mundo se doando um pouco,
Importante que as pessoas entendam, principalmente os homens entendam essa proposta que não dói, né? Levar, que nem a gente fez esses dias ao vivo com o Sandrini. Cara, às vezes é uma picadinha da agulha aqui, tirou o sangue, você faz uns 50 exames, você consegue tirar com um pouco de sangue, por exemplo, e aí você vai dormir mais tranquilo. Exatamente. Você vê uma coisa interessante, né? Você falou um negócio extremamente fundamental, né? Que é essa questão da empatia, enxergar o outro, que a gente pode tratar de uma forma bastante profunda como espiritualidade, no sentido de conexão. Gente, é interessante, até hoje tem empresas que pedem para a gente fazer palestra. Eles sempre perguntam assim, vocês cobram alguma coisa? Não cobramos nada, eu sou empresário, larguei minha empresa para vir aqui agora conversar que é um tema extremamente importante e nós fazemos isso com muito amor, né? As empresas, quando a gente fala assim normalmente, ajuda a comprar umas camisetas aí, né? Essa aqui. É isso aí, tá bonito. Para dar uma força tal, porque nós precisamos deslocar. No meu caso, nós somos voluntários, mas tem colegas nossos que também são voluntários, mas vão daqui para Floripa, vão daqui para São Lugero, sei lá onde, situações que necessitam certa verba para isso. Tem que sair do bolso dele toda hora, não aguenta. E quando a gente fala para a empresa assim, então ajuda aí comprando umas camisetas, não tenho verba para isso. Então, o nível de empatia, gente, vocês empresários aí, por favor, olhem para isso. Ele tem que ser não somente no papel de fazer desculpe a provocação, mas é exatamente isso que nós vemos. Você quer falar do discurso com prática, né? Exatamente isso. Então, faça. Né? Faça, eu não estou pedindo para ajudar nada, não. A gente vai fazer a palestra sem cobrar nada, não é o problema. O problema é realmente olhe para aquilo, porque existe uma questão de que é como uma criança pequena. Ela ouve o pai e a mãe, mas ela aprende com as ações do pai e da mãe, muito mais do que simplesmente com o exemplo. Então, pratique esse exemplo. Né? Eu sei que é ruim falar isso forte assim, mas não tem jeito, é o que a gente às vezes encontra por ali, né? E com todo prazer a gente faz, de novo, continue perguntando, tá tudo ótimo isso aí, mas olhem realmente, entre para o sentido prático. Façam, que nem o Jean fez aqui, tira o sangue na hora, vai lá e faz o negócio. Eu ainda falei para os meninos aqui, né? Porque a gente fica só, dialoga, bate papo, faz a provocação. Tá, mas e aí, Jean, você está fazendo o seu na prática? Eu fui convocado a fazer e não pode, tive que estender o braço. E eu acho que é a mesma coisa vocês, né? O discurso ele não é em vão aqui, né, Jefferson? Não. Você também cuida da sua saúde, né? Vou contar um exemplo, então fica exemplo para todo mundo aí. Era dezembro do ano retrasado. Fui fazer um exame de rotina. Né? Rotina normal, fiz. Agora vou abreviar, obviamente, né? O meu cardiologista falou assim, cara, tem um negócio estranho aqui na tua esteira, é bom fazer um cateterismo. Cateterismo tá bom, já precisa fazer. Foi fazer o cateterismo, o que aconteceu? 90% de entupimento na circunflexa, alguma coisa ali para candidato ao infarto. Candidato ao infarto. Então, se você faz exame preventivo, você é homem que está nos ouvindo aí, e até as mulheres para incentivar os homens a fazer, né? Vá. Porque se você pegar antes do infarto, não tive lesão nenhuma no coração. Simplesmente vai lá, coloca o stent, abre as veias, a circulação volta ao normal e você tem uma qualidade de vida totalmente normal. Né? E, importante, tá? Isso não resolve a parada. Agora, cuida do quê? Da alimentação, exercício físico, porque com esse negócio de alta atividade, a gente vai deixando de lado. Eu ouvi o podcast aqui com o Tarcísio e com o Ademir. E ele porque a gente está num mundo extremamente conectado. Né? O Tarcísio acho que falou um negócio que eu achei muito legal, vou repetir a frase dele. Nós vamos para uma concessionária, ele citou esse exemplo dele, né? Abriu o tablet dele lá e ficou trabalhando lá. Mas nós não temos esse mesmo tempo, 1 hora, 2 horas, 20 minutos, para ficar sentado na frente do médico e depois fazer o que ele falar para você fazer. É verdade. Então, a ação é que salva a prevenção. Você realmente, isso, de não chegar num ponto crítico, né? Ter um infarto ou qualquer outra coisa. Infarto no miocárdio, vocês já ouviram aqui nos outros podcasts, é o que mais mata, é muito mais do que a próstata. Demais. Para começar, né? Porque normalmente a próstata ela tem a sua efetivação da doença já quando você está com 70 anos, 60 e poucos, 80 anos. Né? Meu avô faleceu por força da próstata, mas com 80 e poucos anos. Mas ele sempre cuidou. Obviamente que se a doença vem, dependendo da agressividade, às vezes você não consegue combater, mas E já falando um pouquinho desse negócio da saúde da próstata, né? Vamos batendo papo aqui. Vamos lá, essa é a ideia. Coisas, né? Não se preocupa, gente, porque nem tudo é câncer. Se você tem um negócio chamado hiperplasia prostática benigna, que
até hoje, né, pelas estatísticas, se nós passarmos de 100 anos de idade, vai ter, porque a próstata vai trabalhando, ela vai como se fosse inchando, tá? Uma palavra bem simples, vai estreitar o canal da urina ali, né, da uretra, né? Pode ter uma prostatite, que aí já é função de algum micro-organismo que está interagindo ali. Então, você não precisa ficar com medo, vai ser câncer. Não, a maioria não é câncer. Mas só que é extremamente importante que se cuide, para não ter os problemas, né? E os médicos toda hora falam, isso aí já está mais consolidado. Então veja lá, se a tua micção está legal, se está tendo interrupção, se está levantando muito à noite, está difícil para fazer aquele tal da hiperplasia, jato, né? Aí fica da hiperplasia prostática benigna, HPB, que se chama aí no meio da medicina. Então é extremamente importante que você olhe para isso e realmente vá consultar. Nem tudo é câncer, literalmente. Então não deixe se tornar um. Trabalhe antes, para que a tua próstata ela fique saudável. Verdade. Jefferson, eu vi que você toca muito na questão do lado espiritual, né? Quando a gente fala em parapsicologia, não está falando de movimentos paranormais aqui. A gente estava até conversando um pouco antes, isso, até para que a gente possa entender. Como é que a gente pode utilizar a ideia da parapsicologia? Porque é quase que uma ciência, vamos dizer assim, né? Né? A questão do estudo da mente, a vibração que a gente emite. Né? A gente não está falando de espírito como um todo, por exemplo, com todo respeito à religião kardecista, né? Mas como é que consegue implementar isso? Já que, pelo eu vi, não dá para dizer que é o seu hobby, mas paralelo ao seu trabalho, você procura atividades também que te despertem interesse, como é o amor pela aviação, como a lado da parapsicologia. A parapsicologia começou na minha vida, porque eu trabalho em meios corporativos há muitos anos. Eu tenho uma empresa há 17 anos. Antes disso, eu trabalhei em algumas multinacionais e nacionais também. Todas elas eu via formar aquelas famosas panelinhas. E eu ficava me pensando, como é que isso acontece, né? Como é que fica e depois parece que aquilo não sai, né? Fica aqueles loteamentos dentro da empresa. O loteamento dentro da empresa, né? E aí eu fui fazer, só que eu não queria fazer o curso de psicologia, entrar numa faculdade e tal. Aí eu me consultei com parapsicólogos, o Vilmar Braz, aqui de Blumenau. E eu gostei tanto que eu falei para ele, como é que eu faço para fazer o que você está fazendo, cara? Vai aqui, ali e tal. Faz isso. Tá bom. Eu fiz. São 3 anos de estudo, 2 praticamente de cadeira, vamos colocar assim, estudando mesmo. É um curso, uma pós-graduação. Né? Você recebe o reconhecimento do MEC, todas essas coisas aí, né? E 1 ano de hipnoterapia. Ô, louco. É bem legal. Então, assim, para quê? Agora eu vou responder a tua pergunta, eu quis só fazer um contexto. Sim. Gente, para a gente saber o seguinte, eu vou resumir, né? Quando você vai estudar na psicologia, são vários pontos que você vê como é que funciona a mente humana. Nós vamos resumir em 2 aqui, para ficar bem fácil. Tá? Então, nós vamos falar assim, você tem o processo consciente e o subconsciente. O que é o consciente? Exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é o racional. Eu estou decidindo acreditar ou não acreditar. E conforme eu estou falando, o Jean já está falando, você que está em casa está falando assim, será que esse cara está certo nisso? Então, da onde vem agora o segundo passo? Vem de programações que tem dentro de você. E aí, gente, uma coisa que foi discutido, e a neurociência chegou para clarear o mundo. Né? Eu faço pós-graduação em neurociência. Legal. Também, né? Então, é o seguinte, um número geral, tá? 95% de todas as nossas ações... Deixa eu abrir um parênteses. Sim. Então, nós vamos de encontro com aquela frase, mente sã, corpo sã. Totalmente, fantástico, bem lembrado. Então, 95% de tudo que nós decidimos é inconsciente. Vou repetir. 95% de tudo que você decide fazer, que você eu decido fazer, é inconsciente. Só 5% é consciente. Ou eu quero, sabe assim? 5%. Só 5%. Só 5%. Só 5%. Então, tu imagina quantas decisões você toma por dia. E você toma por quê? Tem uma até provavelmente o pessoal que está nos assistindo, alguns já ouviram falar disso. É que nem uma vez você pega lá, por exemplo, a pessoa, vou contar um caso real. A pessoa fazia bolo, depois ela abria o forno, deixava o forno aberto um tempo, e enquanto fazia as outras coisas. Um dia, uma pessoa que estava junto com essa que estava fazendo bolo, por que você deixa o forno aberto? Eu não sei, minha mãe sempre deixou o forno aberto. Intuitivo. E aí
eu já diria programado. Não seria intuitivo. É um programado. Na realidade, ele já metrificou na mente dele que o processo é assim e ele copiou. Exato. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou lá falar com a mãe dele. A mãe dele falou, sabe o que acontece? Eu tenho pouco armário, eu preciso deixar o forno aberto para resfriar rápido para guardar as panelas. Ele tinha armário. A situação fez a... Ele tinha armário suficiente, não precisava fazer aquilo, podia deixar o forninho fechado normal. E assim tem um montão de exemplos, né? Outra lá, a pessoa fazia o peixe e não cabia na forma, tinha que cortar a cabeça e a parte de trás. Tem gente que gosta dele inteiro, enfim, faz porque a avó fez, porque o avô fazia daquele jeito, não sabe fazer de outro jeito. Então parece que o sabor é aquele cunho emocional envolvido de repetir uma ação de alguém que você ama. E por vezes sem parar para raciocinar, né? E instintivamente ele aprendeu assim, viu assim, ele está dando o reflexo daquilo. Sempre deu certo, continua. Então, os 5% não entra aí. Se os 5% entrar, você fala, peraí, por que minha mãe faz isso? A racionalidade. A racionalidade. Não sei porque a mãe faz, mas eu não preciso deixar a tampa aberta, para mim eu posso fechar a tampa. Né? Então, onde está nosso poder de tomada de decisão? Entender como nós funcionamos. Exatamente assim. Então, esse é o primeiro passo. E nesse processo subconsciente, você tem que entender o seguinte, nós temos vários níveis de programação. Nós temos esse que está acontecendo agora, provavelmente nós aqui estamos aprendendo alguma coisa, e vai entrar como nível de programação. Antes disso, nós temos, eu vou mais rápido, né? Nós temos, por exemplo, a adolescência, que é muito forte, é onde que você quer determinar a tua vida, quer escrever a tua vida, então eu sei, Você já tem um universo de pressão também, né? Exatamente. Precisando se definir, né? Exato. Então depois vem a infância, a primeira infância, vai lá até o útero. No útero é onde se forma todo o cabedal de coisas que você vai acreditar muito fortemente enquanto emoção, medos, traumas e algumas coisas. Vou contar meu exemplo também. Eu fiz uma análise com microfisioterapia que mostra, eles pegam exatamente onde estão os traumas. Né? E a pessoa falou para mim assim, olha, você tem um trauma, presta atenção, gente, com 3 meses intrauterino. 3 meses de treino, minha mãe estava viva naquela época, e eu fui lá, mãe, o que aconteceu quando a senhora estava grávida? No 3º, não falei a palavra mês, descobri que o teu avô estava com câncer. Isso era 1965, não existia cura. Então, eu tinha um processo de solidão extrema, que me chegava até perto de uma depressão a vida toda, até o momento que eu descobri que a minha mãe não me abandonou no útero para cuidar do pai dela. Ela ficou comigo o tempo todo. Eu tenho um exemplo em casa, né? Puxando essa ideia dessa coisa, fica meio irracional quando você pensa assim, né? Mas ela é total coberta de razão. O meu pai tinha muito medo da morte. Então. Medo da morte. Tá. Pelo lado espírita kardecista, quem acredita, foi trabalhado, foi se identificado, que até então ele era um comandante da Primeira Guerra. Lá atrás. Beleza. Mas pela outra parte, quem tinha muito medo de perder o bebê, de sofrer alguma coisa, era minha avó. Então, de forma intrauterina, ela fez o quê? Eu acho que está de acordo com o que você falou. Ali. Passou para ele. Tanto que até ele faleceu cedo, com 42 anos. Bem cedo. Bem cedo, mas ele me perguntava diariamente, filho, você está com medo? Eu disse, não, pai, vamos viver. O medo dele era constante. Uma pessoa lúcida, extremamente do bem, né? Super profissional, era da área da saúde, mas você perceba, né, que a gente é esse carregado de vivências, né? Exato. Que vão desde a parte uterina, muitas vezes, quando a gente está sendo gerado, os traumas, isso foi um dos cuidados que nós tivemos com a gravidez do meu filho. Então, né? Eu já perceba que ele já sai sem um pouco das nossas inseguranças. Exato. E muitas vezes a gente consegue mudar isso também. Aí vamos entrar na saúde. A criança, né, Jefferson? Sim. Por que se tem medo de dentista? Se tem medo porque se vai pouco. Porque se você acostuma uma criança desde pequeno, você tira ela desse ambiente, talvez de insegurança, joga num profissional e vira rotina. Criança é rotina. A mesma coisa pra gente. Se eu me acostumar a fazer um exame preventivo anualmente, semestralmente, seja qual for o meu grau, né? Se eu tenho uma cardiopatia, se eu tenho uma doença grave, eu não tenho nada. O que custa? Será que a gente não quebra isso através esses 5% que você me diz de racionalidade? Será que eles não conseguem aumentar ele? Decidir. Essa decisão de fazer a diferença, de cuidar da minha saúde.
95% vão me dizer que não, né? Tá ali. Tá. Porque alguém falou lá... Não faz, não precisa, ou não vai dar nada. Meu avô estava bem, meu avô faleceu com 80 anos. Isso. Só que assim, a gente vive numa realidade totalmente de exposição à luz, às novas tecnologias, a nossa mente não para, alimentos ultraprocessados. Será que eu consigo melhorar esses 5%, Jefferson? Opa, e aí tem um poder de decisão, né? O professor Clóvis de Barros, né, famoso aí, ele tem uma frase que eu acho magnífica, sempre falo ela. A cada segundo da sua vida, você escolhe uma vida a ser vivida. Uma vida a ser vivida. Porque a partir do momento que eu fui lá, escolhi fazer um exame preventivo, o meu médico detectou que provavelmente eu tinha alguma coisa. Eu continuei com os exames, eu decidi não ter um infarto. E vou contar um negócio para vocês. Toda a família do meu pai morreu de infarto. Que loucura, hein? O meu pai já teve infarto, graças a Deus não faleceu. Então, assim, toda ela. Então, assim, você decide conscientemente alterar. Existe um psicólogo, biólogo muito famoso, chamado Bruce Lipton. Quem não conhece, sugiro conhecer e, se quiser, compra um livro chamado Biologia da Crença. Na Biologia da Crença fala que você pode alterar o seu DNA. Agora eu vou contar outro negócio para vocês, baseado nesse negócio de prevenção do que é o que nós estamos falando aqui. Posso dar um exemplo antes, Pode, que agora claro. me veio à cabeça com relação aos 5% de legal decisão isso, né? E 95% de insensatez, vamos dizer assim, que são algo que a Marzena... Não seria insensatez, mas programações que estão lá. Sabe quando eu percebi isso? E com gente próxima? Eu tive um caso onde essa pessoa passou por uma cirurgia de alto impacto. Tá. Então, o alto impacto em cirurgia, você perde sangue, você meio que você sai de giro. Certo. Eu percebi que essa pessoa perdeu o filtro. Opa, essa é a pessoa. Onde ela puxava coisas de antigamente, coisas não sei... Sabe, parece que a pessoa está variando. Sim. E normalmente uma cirurgia de alto impacto a pessoa faz isso. Parece que a mente dela abriu... Aquele 5% era só parte dela. As outras decisões que foram tomadas ou que não apareceram no caminho estão lá. Que interessante. A personalidade dela, muitas vezes, a preocupação daquilo ou de um fato ou outro. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Total, porque ela fica... A gente só quis fazer essa provocação porque eu acho que é válido, né? A gente fica se travando dia a dia para o que os outros pensam. E assim, e você deixa de você. Não estou falando para ser rebelde sem causa, não é isso? Não. Mas é assim, a gente entender como a gente funciona. Isso que a gente está falando aqui é extremamente necessário. E por que o homem não faz os ensaios regulares de saúde dele mais do que uma vez por ano? A gente está falando só do novembro, mas é o ano todo que você tem que se olhar, né? Sim, claro. Então, assim, porque culturalmente o homem tem que ser forte, o homem tem que ir para o campo, antes disso ele tinha que ir para a batalha, ele tinha que sobreviver, voltar para casa, ele não tinha que chegar em casa lá com dorzinha. Ele e a saúde para tudo isso? Ele tinha que aguentar o tranco. Verdade. Né? Então, nós temos essas experiências dentro do nosso subconsciente, que são as programações milenares, e são essas programações que vêm desde a Idade Média, antes. Isso está impregnado na mente, né? Tá lá, indiretamente, vem de geração para geração. E esse negócio que a gente falou, opa, é assim que eu funciono? Então deixa eu ver se é exatamente assim que eu penso. E eu acho que a gente não está pedindo para ninguém mudar o seu valor, a sua característica, a sua personalidade. Na verdade, você tem que saber que você tem que ser um cidadão do bem. Eu sempre falo, você usou essa palavra algumas vezes, a questão da empatia. Se o mundo tivesse 10% a mais de empatia, nós teríamos uma sociedade muito melhor. E é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Provocando que as pessoas tenham empatia, que elas provoquem quem não cuida da saúde. E essa é a provocação para os homens que a gente está fazendo. Eu acho que dá para construir um universo também, não. A gente não está falando... É um discurso bem prático, né, Jefferson, do que a gente está falando. Não é nada inatangível, assim. Não é. E aí é só o fato de você olhar para você mesmo, olhar para dentro da tua casa, da tua família, já muda muita coisa. Olha para o lado da esposa e o filho, olha quem te espera todo dia, né? E aí o que a gente faz? A gente olha para fora, sempre olha para fora. E o homem tem um fator que é exatamente isso que veio de lá de trás, desde a época das cavernas. Né? Desde a época das cavernas, porque a gente tinha que catar o tigre lá na mão. Verdade. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Então, assim, em casa, na caverna. Na caverna dela, né? Então, nós temos, desde aquela época, o que hoje também a psicologia e a neurociência fala muito, que é aqueles processos de luta e fuga, que veio de lá. Ou eu tenho que fugir ou cato a coisa. Nós colocamos um terceiro elemento, que é o esperar. Então, você pode lutar, se esconder ou fugir. Quando que eu se esconder? Eu não sei o que eu faço, estou morrendo de medo, eu travo. Ótimo.
Aproveite aquele efeito, todos nós passamos por isso, para trazer lucidez àquilo que tem em você e que você realmente quer fazer. E saber escutar a mente, muitas vezes. Talvez, para aumentar esse 5%, a capacidade de eu escutar a minha voz da consciência. Exato, ela vem dentro toda hora. Vamos lá, será que eu realmente estou cuidando da minha saúde? Será que eu estou indo ao médico como deveria? Será que eu tratei bem a minha esposa? Será que eu preciso ser durão toda hora? Será que eu não posso relaxar também e entender que família é esse contexto, um cuidando do outro? Eu acho que um pouco é isso também, né? Total. Isso que eu vou dar duas coisas aqui que vão fazer a gente olhar para esse caso. Por exemplo, nós ouvimos falar a vida inteira, eu vou chegar no que você está falando, tá? Só vou dar um girozinho aí. A gente está dando um looping aí, vamos lá. A vida inteira nós ouvimos falar que quem determina o sexo da criança é a mulher, não foi assim? Sim. A neurociência falou assim, não, esquece disso. A parapsicologia já falou isso há 40 anos. Na realidade, é o homem, né, pelo X e Y. Certo. Eu falei o contrário, desculpa. Perdão, volta aí. Não. Quem decide então, retificando aí, reiterando. Nós aprendemos que o homem doa lá o X e o Y, quem chegar primeiro, bingo. Né? Ok. Mas quem determina, é exatamente o oposto, tá, gente? Vamos prestar atenção aí. Quem determina é a mulher. Porque, baseado no que ela pensa de qual é o poder de vida do homem ou da mulher, por exemplo, vamos supor que ela está casada com alguém agressivo e tal. No subconsciente dela, olha a força. O subconsciente dela fala assim, quem sobrevive nesse mundo é mulher, para aguentar todo esse negócio. Ela vai ter 300 meninas, pode tentar quantos filhos quiser. E eu tenho exemplo disso em casa. Não de agressão. Não é de agressão. De uma família que eu conheço, para falar assim, do em casa ou em torno. Né? Não de agressão, mas a mulher tinha uma ideia tão negativa do homem, como aquele ser meio que não serve para quase muita coisa, né? Que então vai nascendo mulheres. E se a mulher tem uma ideia negativa da mulher, né, de sofrimento, de mais tudo, e quem sobrevive a lógica vai dar menino. Vai nascer menino. No entanto, existe uma programação milenar nossa, né, que está dentro de nós, que o primeiro que nasce é sempre homem, porque tem que ir para a fazenda, tem que ir para a colheita. Quando essa coisa muda o negócio. Gente, como parapsicólogo, né, a gente conversa, né? E dentro da empresa, lá da minha empresa, a gente conversa. Tá grávida? Vamos ver o que é? Senta aí. Não errei até hoje, tá? Não é que eu sou. E dizer que nós não somos movidos por energia, não dá para dizer. A gente dá choque, cara. Total. A gente dá choque, pô. Quantas vezes a gente estaticamente dispara choque e dizer que a gente não consegue transcender a energia do nosso corpo, muitas vezes, né, como você disse, né, o X ou Y dá errado esse nosso pensamento, era para ser menina e veio menino, mas peraí, a gente está explicando muitas vezes, né? Porque talvez aqueles 95% que estão guardados lá estão identificando indiretamente qual é o melhor ser para continuar a vida humana. É isso. E não existe, tão lógico. Então, e a neurociência já provou isso aí. Né, que é assim que funciona. Assim como ela está provando uma série de coisas hoje que são extremamente interessantes para que a gente comece a olhar para nós com um olhar muito diferente. E para que a gente possa realmente, que nem em movimentos como o Novembro Azul, Outubro Rosa, ou qualquer outro mês lá em janeiro, né, que é mais o processo mental mesmo, é da gente entender realmente como nós funcionamos. E por que nós temos tanta resistência de ir ao médico? Acho que esse é o ponto. Gente, eu brinco com uma coisa que é assim, até calo é mental. Depende do que você está passando, o calo vai sair num lugar ou outro para você parar de pisar aonde você quer pisar, porque está te levando num momento ruim. É que nem você falar, meu Deus, que calor, você só vai sentir mais calor, né? Exato. Parece que eu tô com alergia, com coceira. Você começa a se coçar e meio que o corpo entende, meio que ele cria o sistema, né? De alguma forma, o teu corpo vai responder, né? O meu sogro, quando faleceu, ele antes disso, uns 6 meses antes, 8 meses, estava conversando com ele e ele estava com diabetes. E ele falou, se eu não ele fumava, pra vocês terem uma ideia, 5 maços de cigarro por dia, parou um tempo, tirou a principal paixão dele, estava aposentado já, tal, parado. Aí a hora que ele falou que estava com diabetes e cortou a alimentação, ele falou para mim, falou assim, olha, para mim não serve mais a viver, porque eu tirou as principais paixões que eu tenho. 6 meses depois estava falecido. Então nós fazemos com que o nosso corpo inteiro responda às nossas emoções. Entendam uma coisa, nós só somos seres emocionais. Nós aprendemos que somos seres racionais, não somos. Nós temos racionalidade, que nos difere dos animais. Isso que nos difere dos animais. Sempre falo, coloca numa sala,
um tigre, uma zebra e nós lá. Quem que sai correndo? Somos nós, né? Somos nós, porque a zebra não sabe o que está acontecendo ali. Para ela é o tigre. A percepção, né? É porque ela não tem a percepção de finitude que nós temos. Ela não sabe que vai morrer. Mas se o tigre tiver com fome, vai comer a zebra. Sim. Ou nós, quem tiver por ali. Mas tanto é que a gente vê nos documentários um tomando água do lado do outro, passeando. Até porque se o leão muitas vezes está de estômago cheio, ele não tem por que abater a presa, não né? Não faz, porque ele faz isso. O jacaré é a mesma coisa, que está na beira ali esperando a caça. Então, a né? única coisa que difere a gente, de novo, é a racionalidade. E é isso que nos dá inteligência. E essa inteligência serve para que a gente possa olhar para nós mesmos, olhar como somos programados e ver se aquela decisão está funcional para a gente. Tem que responder 3 coisas. Sei, quero e posso. Então, se você vai fazer um negócio, eu sei que eu estou fazendo. Eu quero fazer mesmo. Porque a hora que você pergunta para você se você quer fazer mesmo, parece que não quero. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o famoso fechar a tampa do fogão lá. E se eu posso fazer, aí entra a empatia. Será que eu vou entrar no lugar do outro? E hoje o que não falta são profissionais. A gente está falando da parapsicologia, mas hoje profissionais da área da psicologia que podem dar todo o apoio emocional. Se você tem essa dificuldade para tomar decisões, se você está com insegurança de cuidar da sua saúde, com medo, tem gente que trouxe isso como trauma, porque teve muita gente que morreu de câncer ou do coração, como você falou. Mas se você não buscar a resposta para aquilo que te incomoda, que eu acho que é um pouco isso, né, Jefferson? Exatamente isso. Dá para a gente reprogramar a nossa mente e encarar isso com naturalidade, né? Só uma coisa importante. Reprogramar ela para cuidar da saúde, né? Essa é real. E para reprogramar, dá. Você não estuda inglês repetindo 800 vezes a mesma coisa? Vai fazer, você vai estar num trabalho seu, você repete até fazer aquilo entrar em você, no teu quando você vai tirar a carteira de habilitação, você não dirige lá até fazer as coisas, né? O João tocou num ponto aqui, ó. Legal. A gente está encaminhando no final, mas eu acho que ele fez uma observação. Sim. O João, para quem não sabe, está cuidando do nosso suíte, nosso parceiro aqui. Ele botou que a parte do homem não se cuidar, eu acho que entra nos 95%. Isso. Dessa do homem sempre precisar ser forte, se mostrar forte, coisas que vêm de décadas, ou melhor, milenarmente falando. Tá nesses 95 aí? É isso aí. Então agora... Resumindo? Agora, gente, presta atenção de novo. Já que agora nós estamos conscientes... Foca nele aí, João. Foca nele aí. Vai lá. Já que agora, gente, nós estamos conscientes de como funciona o nosso processo subconsciente, decida fazer diferente. Você pode fazer diferente. E aí, você pode ter uma decisão de vida que vai influenciar a sua vida toda a partir de um simples e único desejo de fazer diferente. Deixa eu mostrar o nosso suíte aqui. Tá pegando aí, João? Parceiro aí, ó. Pegou? Legal. Obrigado pela colaboração, João. Mas fantástico. Eu acho que é isso, né? Essa é a grande reflexão. Nós teremos temas importantes até para entrar com relação a dados, estatísticas, mas eu acho que o cuidado principalmente está com a mente, né? Com a saúde emocional. Total. A gente estando com aquilo que eu falei, mente sã, corpo são, a mente, como você disse, ela propaga coisas boas ou coisas ruins. Se eu pensar que eu vou ficar doente, uma hora você vai, porque você não está se cuidando. Como é que é? Eu posso... Devo e quero. Devo e quero. Então, olha aí, são 3 pilares importantes, são essas perguntas. Jefferson, está se cuidando também? Oxa, vamos bastante. Esse discurso é com prática. Eu fiz a minha pergunta para... Depois dessa, assim, eu sempre fui gordinho desde a infância, tá, gente? Agora, realmente, entrei num processo, depois desse despertar da consciência, realmente, que foi na prática, sim, faço exercício físico regularmente, né? Vou começar... Quinta-feira agora, natação também, para fazer o complementar. Fazer um combo aí. E tem que fazer, não tem como, gente. E legal. Não só isso. Alimentação adequada. Legal. Evitar todo esse montão de coisas de embutidos e tal, embora sempre bom, não vou nem citar o nome das coisas que são boas aqui, mas com moderação. O restante realmente você tem que cuidar de você. Dá pra gente dar um pulinho ali na... Pode. Mas assim, o que não coisas que são ruins que não virem rotinas, né? Exatamente. O pensamento, a alimentação, a bebida, o não cuidado com o corpo, o fumo. Jefferson, olhando para aquela câmera ali, o que você deixa de mensagem? Primeiro eu quero agradecer a sua presença. Nós teríamos papo para mais, no mínimo, 1 hora, se a gente entrar nessa área da psicologia, né? Do pensamento humano. Eu acho que eu vou convidar você para uma próxima ali. Uma para a gente falar da sua paixão, que é voar também, né? Isso aí. E outra para a gente falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental, que é extremamente importante. Exato. A gente está com gente que nos ouve e nos vê, gente que já tem casa em família, gente que passou por isso, que sobreviveu, que deu a volta por cima, mas gente que não tira, desculpa a expressão, mas não está tirando a bunda da cadeira para se cuidar. Sim. E a gente precisa disso. Que mensagem você deixa olhando para essa câmera em especial aqui,
falando pela sua família, pelos seus colegas da Hash. Aliás, vocês estão num trabalho voluntariado, dando palestras, tirando o tempo, às vezes, do convívio familiar, o tempo da empresa, mas para se dedicar pelo próximo. Eu acho que essa é a grande virtude de tudo isso, né? E aí entra esse negócio que você falou no começo da espiritualidade. O que eu deixo para todos é o seguinte: faça tudo em prol de você, primeiro. Você é um ser único. E faça em prol dos outros que estão próximos de você. Para isso acontecer, você precisa tomar a decisão de fazer. Exatamente isso. Frase para você colocar na tua cabeça, no teu cérebro, no teu subconsciente. Tudo que você colocar na sua mente subconsciente como verdade torna-se realidade. Como você falou, a respeito pode ser saúde, pode ser qualquer coisa. Você falou da aviação, era um desejo meu e seu, né? Verdade. Desde criança está sendo realizado no meu caso, né? Já estou fazendo o brevet. Então, assim, é um desejo que eu coloquei na minha mente subconsciente como verdade. Um dia serei piloto. E assim, isso está acontecendo agora. E o universo conspira, né? Totalmente, mas depende da energia que você manda para o universo. Depende da carta que você manda para o universo. Senão ele não sabe o que vai ler em você. Grava bem isso em você, tá bom? E fazer o bem sem olhar a quem, né? Exatamente isso. Jefferson, obrigado pela participação aí. Valeu. Hashtag Novembro Azul, hashtag Hash, tamo juntos. É isso aí. Obrigado pela presença. Jefferson Zomian, vice-presidente da Hash, foi o nosso convidado especial neste bate-papo em mais um podcast Novembro Azul. Lembra, a gente precisa tocar nessa causa. Até a próxima.